E se fosse assim? Os nazistas tivessem conseguido o que queriam? Capítulo 1. A vitória que nunca existiu. Imagine que você acorda numa manhã de abril de 1945. Os jornais não trazem a notícia que conhecemos, a de um Hitler encurralado em seu bunker e de um Reich em colapso, mas sim manchetes de triunfo. Berlim invicta. O Reich domina o continente. Vitória final alcançada. Neste mundo alternativo, algo mudou no último instante da guerra. O avanço dos aliados, que parecia imparável, foi detido por uma arma secreta desenvolvida em laboratórios escondidos da Alemanha. E se os cientistas nazistas, liderados por nomes como Wernher von Braun, tivessem conseguido acelerar o desenvolvimento da tecnologia dos foguetes, dos aviões a jato e, acima de tudo, da bomba atômica? Se, antes de Hiroshima e Nagasaki, fosse Berlim a exibir ao mundo o poder da destruição nuclear, nesse cenário, a história tomaria outro rumo. Em vez da bandeira soviética erguida sobre o rei Shasta, seria a suástica a tremular, orgulhosa, não apenas em Berlim, mas em Paris, Londres e Moscou. A virada na guerra. Para entendermos esse e se, precisamos imaginar um momento decisivo. Os exércitos soviéticos vinham empurrando as tropas alemãs pelo leste, e os aliados já haviam cruzado a Normandia pelo oeste. A derrota parecia apenas questão de tempo. Mas então, no coração da Alemanha, um foguete V3, de alcance muito maior que o V2 real, é lançado. Não carrega apenas explosivos convencionais, mas uma ogiva nuclear experimental. O alvo, Leningrado. A cidade é devastada em segundos. O mundo inteiro prende a respiração. Se os nazistas tinham essa arma, quantas mais poderiam lançar? Londres, Washington, Moscou. O medo faz o que os exércitos sozinhos não conseguiram, deter o avanço aliado. Nenhum comandante queria arriscar que sua cidade fosse a próxima a desaparecer em uma nuvem de fogo. As capitulações forçadas. Primeiro, a União Soviética é obrigada a assinar uma rendição humilhante. Stalin, diante da ameaça de perder Moscou, aceita dividir o território. Metade do imenso país cai sob domínio alemão. Depois, a Inglaterra, exausta após anos de bombardeios, se vê encurralada. Londres é ameaçada diretamente. A monarquia britânica não tem escolha a não ser assinar um tratado de submissão. E por fim, os Estados Unidos, mesmo protegidos pelo Atlântico, percebem que não estão a salvo. Os foguetes alemães já são capazes de cruzar oceanos. Um ataque a Nova York ou Washington parece inevitável. Sem condições de arriscar milhões de vidas civis, o presidente americano aceita um acordo. Os Estados Unidos mantêm sua soberania, mas reconhecem oficialmente a vitória alemã na Europa. A Segunda Guerra Mundial termina, mas não como conhecemos. Não com o mundo celebrando a queda de Hitler, mas com o planeta inteiro se curvando ao seu poder. O novo mundo do Reich. Hitler finalmente vê concretizado o sonho que proclamava em seus discursos, um terceiro Reich de 1000 anos. As ruas de Paris deixam de ter bandeiras tricolores. Agora, exibem estandartes vermelhos com a suástica negra. Em Londres, desfiles de soldados da SS cruzam a frente do Palácio de Buckingham. Em Moscou, praças históricas são rebatizadas com nomes alemães. As fronteiras da Europa são redesenhadas. Países inteiros deixam de existir. A Polônia é apagada do mapa, anexada diretamente ao Reich. A França torna-se uma província. Espanha e Itália, simpáticas ao regime, mantêm certa autonomia, mas sob vigilância. No leste, o território soviético é fragmentado em regiões militares controladas pela Wehrmacht. Milhões de pessoas são deslocadas, forçadas a trabalhar para sustentar a máquina alemã. O medo como lei. Com a vitória, o nazismo não é apenas uma ideologia de um país, torna-se a ideologia do planeta inteiro. A propaganda se intensifica. Rádios, jornais e cinemas só transmitem mensagens de exaltação ao regime. A juventude, desde os 5 anos de idade, é doutrinada nas chamadas escolas do Führer. Crianças crescem aprendendo que Hitler é um salvador, um herói eterno, quase um deus. Quem ousa discordar desaparece. Cidades inteiras vivem sob a sombra da polícia secreta, a Gestapo, que vigia conversas, cartas e até pensamentos. O simples ato de guardar um livro proibido, ou de contar uma piada contra o regime, pode significar prisão ou morte. A Europa se torna uma prisão a céu aberto, com seus povos reduzidos à obediência. O impacto psicológico. Agora, pare e pense, como seria acordar todos os dias nesse mundo? Abrir a janela e ver bandeiras nazistas hasteadas em cada esquina. Andar pelas ruas e notar que, no olhar das pessoas, há mais medo que esperança. Trabalhar, estudar, viver, sempre sob a sombra da vigilância, da propaganda e da guerra eterna. Nesse novo mundo, a liberdade não existe mais. O sonho humano de expressar ideias, criar arte, protestar, amar livremente, tudo está esmagado sob o peso de um regime que venceu e agora não tem opositores. O mito dos 1000 anos. Os livros de história, reescritos pelo Reich, contam apenas uma versão.
A de que o nazismo salvou o mundo do caos e criou ordem. As antigas nações, culturas e tradições são apagadas. No calendário escolar, não existe mais o Dia da Bastilha na França, nem o 4 de julho nos Estados Unidos. Só existem datas ligadas à ascensão do Reich e aos grandes feitos de Hitler. Cada praça tem uma estátua. Cada capital ocupada ergue monumentos em homenagem ao regime. O mapa do mundo é redesenhado para mostrar o Reich como o coração do planeta. Assim começa a história que nunca existiu, mas que poderia ter acontecido se pequenos detalhes tivessem sido diferentes. Um foguete lançado antes da hora certa, uma bomba concluída alguns meses antes, e a balança da guerra teria pendido para o lado errado. Neste mundo alternativo, a vitória nazista não é apenas militar, mas cultural, psicológica e histórica. O que chamamos hoje de liberdade teria sido apenas uma memória apagada. E, com ela, o destino da humanidade teria seguido um caminho sombrio, marcado pelo medo e pelo controle absoluto.